vocês. Este videozinho então é sobre a nossa aula de geografia. Este bimestre nós vamos iniciar estudando sobre a paisagem em transformação. A página 82 do livro inicia falando então sobre as paisagens em transformação, traz o exemplo do bairro Icaraí e então nas páginas seguintes, as páginas 83 e 84, existem alguns exercícios envolvendo as imagens e o texto da página 82, então você pode ler, observar as imagens e responder essas perguntas. Depois a prof posta a nossa correção. E eu vou falar para vocês sobre os elementos concretos e os não concretos. Então a gente sabe que toda cidade, todo local tem coisas especiais. São então paisagens especiais. Muitas vezes são paisagens naturais. Um exemplo que eu posso citar para vocês é Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu vou botar uma fotinha aqui para vocês. É uma paisagem natural, é uma cidade que se destaca muito pelo fato de ter essa paisagem tão bonita e tão especial. Muitas vezes uma cidade pode se destacar também por um patrimônio histórico muito bonito que ela tenha. Um exemplo disso está lá no nosso livro, que é o relógio solar em Natal, no Rio Grande do Norte. E tem também cidades e paisagens que se destacam muito por ter obras arquitetônicas imponentes, bonitas. Um exemplo disso também está lá no livro, que é o Jardim Botânico de Curitiba. Eu já fui nesse lugar e é realmente lindo. A arquitetura dele, a forma como fizeram a estufa, porque aquilo lá é uma estufa, é lindo. E então a gente sabe que as cidades e as paisagens se destacam muitas vezes por essas coisas especiais, bonitas, que muitas vezes vêm da natureza, mas pode sim também ser coisas construídas pelo homem. E aí é isso que a gente vai ver agora nos elementos concretos e os não concretos. O que seria um elemento concreto? São elementos então que são fixos, podem ou ser naturais ou podem ser construídos pela sociedade. O exemplo que eu dei, por exemplo, das cataratas do Iguaçu, que fica em Foz, é um exemplo de elemento concreto. Ele é um elemento natural, mas ele é fixo e ele atrai muito o olhar das pessoas. E no nosso livro também tem dois exemplos de elementos concretos. E agora a gente vai falar então sobre os elementos não concretos. Esse é um pouquinho mais complicado da gente entender. Os elementos não concretos são justamente essas coisas que a gente não consegue tocar, são coisas que não são fixas. Um exemplo disso são tradições e culturas locais. O nosso livro traz o exemplo da encenação da morte de Cristo, que é feito todos os anos em Nova Jerusalém. Então a gente sabe que lá tem um teatro muito especial, e esse teatro ele é um elemento concreto, mas nele acontece um elemento não concreto, que é esse teatro, essa encenação que é feita todos os anos. Então o elemento concreto ele é uma tradição, uma cultura que determinada cidade pode ter. Vou então dar um exemplo para vocês de um outro elemento não concreto. A prof mora na cidade de São Leopoldo. A cidade de São Leopoldo é muito conhecida por ter sido o berço da colonização alemã, ou seja, muitos alemães viveram aqui durante a colonização. Quando eles vieram para o Brasil, muitos viveram aqui. Por isso nós temos uma festa todos os anos que se chama São Leopoldo Fest. É uma festa em comemoração a essa colonização alemã que ocorreu há muitos anos atrás. Essa festa ela é um elemento não concreto, porque ela é uma tradição da cidade de São Leopoldo. Ela não é uma coisa palpável. Ela ocorre todos os anos no mesmo lugar, e este lugar pode ser chamado de elemento concreto porque ele é fixo, ele não sai dali. Mas a festa é considerada um elemento não concreto porque ela é uma tradição da cidade. Então agora você vai lá no seu livro, na página 86, e é a sua vez de fazer uma listinha de elementos concretos e ao lado os elementos não concretos, então tradições, culturas, tradições locais e qual é a época apropriada para visitação.
Aqui em São Leopoldo, na São Leopoldo Fest, como eu disse para vocês, ocorre sempre entre o mês de junho e julho, então eu colocaria São Leopoldo Fest ocorre entre junho e julho, então esse é os meses apropriados para visitação. Então é isso que você deve fazer na sua atividade, você vai buscar elementos concretos e não concretos da sua cidade, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.